Estamos juntos no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 17 de setembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, família, trabalho, igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com carinho o pastor Cláudio Gama, da Assembleia de Deus de São Gonçalo, o pastor José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista de Vista Alegre, o pastor Henrique Araújo, que é deão do Seminário Teológico Betel, e o pastor Benjamin César, que é assessor da Visão Mundial. Minha gente, o programa de hoje, olha o tema que o nosso ouvinte aqui nos encaminhou. Muita gente ficou pensando nesse assunto. Meu Deus do céu, mas tem coisas que acontecem na nossa vida que nenhum escritor vai produzir algum texto sobre esse assunto, não. Isso é história que o nosso ouvinte nos encaminhou. É uma vivência dele que realmente é impressionante, pode acontecer, e quem sabe muita gente acompanhando a gente agora já viveu situações semelhantes a essa e poderá compartilhar com a gente no programa através do e-mail, através do nosso WhatsApp, telefone, do Face, enfim. A história é a seguinte: quando nos convertemos, todos os nossos pecados são perdoados e já não devemos mais nada? Essa é a primeira pergunta que faz o ouvinte. Aí vem a história. Há um tempo, congregou em nossa igreja uma família desestruturada emocionalmente. Com muitas conversas, descobri que mãe e filhos eram problemáticos porque presenciaram a morte do marido e pai na própria casa. Entendeu? Família foi pra lá, a família desestruturada emocionalmente, e eu, ouvinte, depois de muito papo, de muita conversa, descobriu que a família tinha presenciado a morte, o assassinato do pai, e aí o esposo e pai, dentro da própria casa. Não tem emoção que aguente isso, né, minha gente? A estrutura complicada, hein? Aí o que aconteceu? Tempos depois, uma outra família chegou em nossa comunidade e o pai me disse que antes da sua conversão havia matado um homem. Tá entendendo? Chega outra família, o pai da família, olha, no passado eu matei um homem. E ao entender os detalhes, diz o ouvinte, eu descobri que a vítima deste irmão era justamente o esposo daquela irmã da família anterior, chamada aquele família problemática. E aí o nosso ouvinte traz algumas perguntas. Alguém pode cometer um crime antes de conhecer a Cristo e ficar impune? O certo não seria, uma vez que conheceu a Jesus, cumprir a lei dos homens e se entregar? Será que nos dias de hoje não estamos deixando de viver o princípio que orientou Zaqueu, que foi o de restituir aqueles que ele lesou? Diante da conversão, não temos que mostrar frutos de arrependimento? Quero ouvir sua opinião, hein? É agora! Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor José Magalhães Furtado, muito bom dia, querido, seja bem-vindo. Nós começamos aqui com a frase inicial que o senhor destacou, né? Quando nos convertemos, todos os nossos pecados são perdoados e já não devemos mais nada, pastor. Bom dia aos ouvintes, bom dia mesa, bom dia J.R., Marcela, um abraço ao reverendo Ramalho Nunes, de
Emilianópolis, que está fazendo aniversário hoje, e a professora Nilce, do Rush College, no Mississippi, que também está fazendo aniversário hoje. Esse é um tema empolgante, um tema interessante, que eu faço vários destaques na questão. Em primeiro lugar, nós não temos uma só teologia, nós temos várias teologias sobre esse assunto. E eu começo, então, dizendo o seguinte, né? Quando nos convertemos, entramos num processo. Quando nos convertemos, nós entramos num processo. Não existe uma conversão que sare todas as questões e que dê todas as certezas. Você está dentro do processo, que é uma grande coisa. Espero que você se desenvolva dentro desse processo. Essa é uma coisa, né? A segunda, que eu acho também interessante, que o foco da conversão, que o foco do perdão de pecados não está no ser humano, não está em nós, está em Jesus. Quando eu acho que confessando ou não confessando, sendo penitenciado ou não sendo penitenciado, sendo punido ou não sendo punido, eu resolvo os meus problemas, eu estou tirando o foco é Jesus. Nós não temos essa competência nem a nosso favor e nem contra, né? Esse sacrifício não é nosso, o sacrifício é o de Jesus, é o sacrifício da cruz. Outra questão que está implícita nisso é o perdão, né? O perdão é difícil de ser entendido. Uma grande parcela das pessoas não entende como é que alguém que fez isso e aquilo pode ser perdoado. Realmente, do nosso ponto de vista, é impossível isso acontecer. Mas a questão é que o que está em jogo não é o nosso ponto de vista, é o ponto de vista do Deus que se humanizou, que se fez carne e decidiu salvar quem não merecia. Aí está a graça, aí está a bondade de Deus, e isso aberto a quem quiser receber. E, por fim, a salvação é um dom imerecido. Não fizemos nada para merecer, nem vamos fazer nada para pagar. É graça. O que precisamos é aceitar. Quando nos convertemos, todos os nossos pecados são perdoados e já não devemos mais nada? Quero continuar ouvindo a opinião aqui através do pastor Cláudio Gama e assim ouvindo os companheiros, o pastor Henrique, o pastor Benjamin também sobre esse assunto. Pastor JR, bom dia. Marcela Bastos, bom dia. Debatedores, meu apreço, bom dia. Dileto ouvinte, bom dia. Nós precisamos, dentro dessa temática, visualizar a essência da formação do ser humano na sua totalidade, tanto por Deus quanto vista e tratada por Jesus Cristo. Primeiro, o ser humano, ele foi criado e é visto por Jesus de uma forma globalizada. O ser humano, ele é bios ou fisicamente, ele é sócio ou um ser social, psicológico e espiritual. Ao abraçar a fé na morte expiatória de Jesus Cristo, aonde atende todas as suas necessidades espirituais, isto não aborta o lado físico, sociológico e emocional do ser humano. Além disto, o ser humano que aceita a obra expiatória de Jesus e alcança a bênção da salvação, ele não deixa de ser cidadão. Ele tem responsabilidade, deveres, tanto diante de Deus, como seu Pai, como Senhor e Salvador da sua vida, quanto diante dos homens. A conversão estabelecida por Jesus Cristo, o grande segredo da conversão estabelecida por Jesus Cristo, a conversão é um ato, a santificação é um processo. Na conversão, você nunca vai ver escrito na Bíblia Sagrada dizendo que a pessoa ia nascendo. Ninguém vai nascendo aos poucos. Ou nasce ou não nasce. A Bíblia não diz indo regenerados ao pouco. A conversão é um ato. O processo é a santificação. A grande dificuldade que a gente enfrenta hoje dentro das comunidades cristãs é que uma pessoa hoje vem para o evangelho, vem para uma comunidade, vem para uma igreja e no ato de levantar a mão já há um conceito. Fulano está se convertendo.
nós precisamos diferenciar muito bem o que é conversão ensinado por Jesus, ensinado nas epístolas paulinas, com o ato de uma pessoa entrar para a igreja. A maioria hoje está confundindo um processo de adaptação, porque se deu bem ouvindo um louvor, ouvindo uma ministração, e ali se sentiu saudável, feliz naquele ambiente, e começa a agregar aquele grupo e interpretam isso como conversão. Mas conversão é mudança de vida, comportamento, mentalidade e traçar um novo caminho seguido pelos princípios de Jesus Cristo. Pastor Benjamin, nós devemos distinguir aqui o que se deve a Deus e o que se deve aos homens? Nesta frase que nós estamos aí, é necessário identificar a relação que você tem com Deus, pecados perdoados, ação divina, como já ouvimos anteriormente aqui, e a questão que envolve os homens. Antes de ouvir sua opinião, só anunciar aos nossos ouvintes que já está no Face da Rádio 93 FM o post com a foto dos nossos companheiros que estão aqui à mesa, e neste post você pode trazer a sua opinião, perguntas, questionamentos sobre o tema de hoje aqui no nosso debate 93. Primeiro, um bom dia, JR, bom dia à mesa, bom dia aos nossos ouvintes. É justamente isso que eu estava pensando aqui. A pergunta, ela é muito direta, então vale a pena a gente fazer essa diferenciação. Será que a gente não deve mais nada? Sim e não, dependendo do nosso referencial, né? Não, a gente não deve mais nada a Deus, né? Deus na cruz, ele pagou todos os nossos pecados, estamos plenamente perdoados, independente do tamanho do nosso pecado aos olhos humanos, né? Seja pecadinho ou pecadão, ele está totalmente perdoado na cruz de Jesus, né? No entanto, diante do nosso estado, diante das nossas leis, não há esse tipo de relação de graça que há com o nosso Deus, né? Então todo crime precisa ser pago de acordo com as leis, né? Então essa pergunta, ela precisa ser esclarecida. Nós não devemos mais nada a quem? A lei ou a Deus? A Deus, não devemos mais nada. A lei, sim, de acordo com o crime de cada um. Pastor Henrique, o senhor concorda? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, prezados debatedores e amigos ouvintes. Eu acredito que o fazer teológico bíblico pode nos ajudar. 3 exemplos: Adão, o ladrão na cruz, e Davi. Quando nós pensamos tanto em Adão como no ladrão da cruz, em Davi, há um padrão de pecado, há um padrão de arrependimento e há a graça de Deus, junto com o perdão, auxiliando os 3. Contudo, tanto Adão quanto o ladrão na cruz, quanto Davi, no pecado de recensear o povo, evidenciando a soberba no coração, eles tiveram consequências do seu pecado. A diferença, pegando um gancho aqui no que o pastor Benjamin mencionou, entre o procedimento de nós para com Deus e em relação à lei, é que Deus, na sua infinita graça, muitas vezes pode expressar a misericórdia e trazer uma justiça que seja uma justiça restauradora e não retributiva. E aqui eu pego um conceito contemporâneo do bispo anglicano Desmond Tutu, que foi eleito como o representante da Comissão da Verdade na África do Sul, para tentar trabalhar com as pessoas que cometeram o crime do regime de apartheid de 1994. Ele trabalhou com o conceito de justiça retributiva, dar a cada um aquilo que é devido na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, ou justiça restauradora, aquela que tenta discipliná-lo para um crescimento, mostrando que aquilo que ele cometeu foi errado, mas que ele pode crescer tendo uma nova perspectiva de vida. Então a proposta é que Deus, ele via de regra, tem uma forma de aplicar justiça diferente da nossa lei, que é olho por olho, dente por dente, muitas vezes. Então acredito que as luzes que lançou o pastor Benjamin e os demais colegas da mesa nos fazem entender que o pecado, ele tem consequências. Deus, com sua graça, perdoa, mas existem consequências que nós deveremos trabalhar com elas. Nós vamos caminhar exatamente por aí, minha gente. Queremos ouvir a sua opinião, a sua participação com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Para você que ligou o rádio agora, é um tema bastante complexo, né? Que envolve aquilo que a pessoa fez antes da sua conversão. A pessoa paga o preço, nesse caso aqui é um crime de morte. O caso aqui é um assassinato. A gente sabe que isso tem diversas consequências, não apenas para a pessoa envolvida,
como também para a esposa, filhos e por aí vai, não é? Vivemos num país sob a máxima da impunidade, onde as pessoas dizem, mas fulano fez isso, deixa isso pra lá. Como é que a gente lida com isso do ponto de vista bíblico? E mais, como é que essa cena se desenrolou? Uma família chega à igreja, uma família chamada aqui de problemática, difícil, depois vai se descobrir que os problemas vieram exatamente porque eles viram o pai ser assassinado dentro de casa. O marido, né? O pai morto dentro de casa. Esta família deixa essa igreja, perfeito? Agora vem outra família para essa igreja. E aí o ouvinte percebe que este homem, ele conta, olha, antes de me converter, eu matei uma pessoa. E pelas referências que se trata da pessoa que é o pai, é o marido da família anterior. Então você imagina isso. Está acontecendo dentro de uma igreja só, embora as famílias não tenham se encontrado, o ambiente é exatamente o mesmo. Imagine-se, querido ouvinte, numa situação assim. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, ouvintes e queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você acha que um assassino que se converteu deve confessar um crime passado e se entregar à justiça? Houve um resultado completamente igual. Pela primeira vez eu vejo isso aqui no debate, tanto no telefone quanto no site. 84% dos nossos ouvintes afirmam que a pessoa deve se entregar sim à justiça. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, encorajá-los, continuem a opinar sobre esse assunto. Aqui no nosso WhatsApp, telefone 968038319, um dos nossos ouvintes que está em Brasília, ele diz, olha, ao se converter, a Deus ele não deve mais nada, mas à justiça ele precisa pagar. E uma outra ouvinte diz assim, na minha igreja aconteceu algo muito parecido. Um irmão se converteu, se tornou uma bênção na presença do Senhor e ele acabou até sendo ordenado lá numa questão de liderança, não pastoral. E ela diz assim, só que antes de conhecer a Jesus, esse irmão matou um homem em um bar. Todo mundo sabia disso. E porque ele matou em legítima defesa. A situação ficou na justiça por alguns anos, a igreja orava por ele e pela situação dele. O fato é que ele acabou condenado. Ele cumpriu alguns anos de prisão, inclusive está para sair ainda esse ano. E ela diz, as notícias que nos chegam é que ele está ganhando muitas almas no cárcere para Jesus. Deus não nos isenta das consequências dos nossos atos, mas ele pode mudar todo o quadro. Quero agradecer a você, ouvinte. Quero continuar ouvindo a sua opinião aqui, a sua participação no nosso debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, gente, muitas pessoas opinando aqui, ouvinte de Guadalupe dizendo, na minha opinião, acho que ele deve confessar apenas a Deus. Somente a Deus. Concordo? Não. O ser humano, ele é regido pela lei da semeadura. Existem duas coisas que Deus estabeleceu na regência do ser humano, que o ser humano não consegue fugir dela. Ele pode estar na lua, pode estar no espaço sideral, pode estar dentro da floresta amazônica, pode estar na profundeza do mar como estava Jonas, pode estar dentro da caverna. O ser humano, ele não consegue fugir da onipresença de Deus, dos olhos de Deus. E o ser humano não consegue fugir da sua própria consciência. Então, se há um delito, se há alguma coisa comprometedora, ele tem que colocar isso para fora, principalmente quando o termo conversão está conectado à sua vida, porque a conversão, essa metanoia, essa transformação é uma mudança total. Então, quando há uma mudança total, esta pessoa tem que cortar todo o seu cordão umbilical com o seu passado negro, e esse corte do passado negro é feito à base de confissão, porque dentro até mesmo do processo da ceia e no âmbito geral, Paulo ensina, examina-se pois o homem a si mesmo. Neste autoexame, ele vai estar sempre trazendo a memória. Outro detalhe que precisa deixar bem claro aqui
que abraçar a fé em Jesus Cristo nos torna nascido de novo, filho de Deus, herdeiro da promessa, co-herdeiro de Cristo, irmão de Jesus Cristo, nos garante de vida eterna, nos faz espiritual, mas não nos faz divino. Todas as bênçãos da salvação, tudo que é implantado de Deus em nós por meio da semente divina, por obra e graça da regência e ação inspiradora do bendito Espírito Santo, não nos fazem ser angelicais e nem divino. Continuamos seres humanos. E só para concluir, J.R. Vargas, Jesus ensinou no seu princípio de reino que a nossa luz tem que resplandecer tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Nós não estamos levando em conta aqui a questão da prescrição de pena, que é uma realidade que existe, enfim, que vai além disso, porque se é uma coisa espiritual, não tem a ver com a lei especificamente. Não, já passou o tempo, então eu não preciso ir lá. É uma questão, nós estamos trabalhando aqui, pelo que eu estou entendendo, há uma questão espiritual. E aí envolve um outro aspecto. Envolve a volta, isso vale para todos os assuntos? Ou isso vale apenas para este assunto? Por quê? Porque existem outros tipos de crimes. E se nós levarmos em consideração a questão de pecado, existem pecados que já aconteceram há 5, 10, 15 anos, 20 anos, sei lá. Enfim, volta lá para dizer, olha, eu fiz isso, me perdoa, eu estou disposto a assumir aqui a responsabilidade, ou em determinados casos diferentes desse, é vida que segue, é conversa única e exclusiva com Deus e não necessariamente com aquele que foi ofendido ou de alguma forma maltratado, ferido, enfim, atingido. As ações são as mais diversas. Quando você tem alguma coisa grave como essa daqui, é mais fácil isso suscitar uma indignação, mas pecado não é pelo tamanho, pecado é pela natureza. Né? Então, enganar um guarda de trânsito, subornar um guarda de trânsito, colar na prova, isso tudo é pecado. Entendo que está dentro do mesmo padrão de nova criatura. Então, por esse lado, e diante da observância bíblica do confessar é saudável, confessar é restaurador. Né? Há pessoas que não, deixa para trás, não mexe não, que vai sofrer, mas se houve o delito, tem que haver o perdão. Tem que haver a quebra daquelas ligações. Então, seja um pecado desse, né, de um assassinato, seja um pecado elementar, aí caímos na teologia medieval, né, pecadinho, pecadão, tudo é pecado, independente do tamanho, né? Mas o princípio é o mesmo, confessai as vossas culpas. E para... além disso... Deixa eu só terminar, né? Para que sejais sarados. Tem muita gente carregando culpas desnecessárias por falta de perdão. Além disso, há um agravante, porque quando a pessoa abraça a fé e ela não confessa e que é agregada à comunidade e começa a trabalhar e alcançar degraus ministeriais e até chegar ao pastorado, e esta pessoa tem um registro policial e de repente até mesmo dentro da comunidade vem uma ordem de prisão, aí vai para a mídia, pastor criminoso é preso e começa a generalizar. Então, até para evitar um escândalo e preservar o evangelho, a instituição e até mesmo numa demonstração que aquela pessoa está transformada e quer estar limpo diante de Deus e diante dos homens, o ideal, e é o que o reverendo falou, até mesmo para a própria saúde emocional e espiritual, é a confissão. Mas isso vale para tudo ou vale para alguma coisa? Eu penso que cada situação da vida tem a sua complexidade, né? E essa aqui não é diferente. É uma situação muito complexa e respostas assim, apenas com 2, 3 linhas para a gente entender toda a história, é complicado da gente dar um veredito. No entanto, eu acho que uma pergunta que pode nos auxiliar nisso é: o que vai edificar não só a pessoa, como também o próximo, a vítima,
né? O que vai contribuir para a melhoria ou para a proximidade de Deus, da misericórdia de Deus, daquela situação e daquelas pessoas que ali estão envolvidas? E aí a gente precisa diferenciar o que de fato é fruto de arrependimento do que é uma vingança ou um cumprimento de um castigo, de uma cultura de punição, né? Se eu for voltar atrás e reconhecer o meu erro, me entregar à polícia, dependendo do crime, seja assassinato ou qualquer outro, isso vai edificar ou simplesmente é fruto de uma sede de vingança que faz parte da nossa cultura, né? Nós temos, por exemplo, a história de Zaqueu, né, que vai dizer justamente sobre isso. Ele se arrependeu e voltou atrás, né? E aquilo que ele fez como fruto de arrependimento edificou as pessoas, né? No entanto, aqui, como Zaqueu pode retribuir aquilo que ele roubou. No entanto, num assassinato, como é que a pessoa vai retribuir a vida de um pai de família? É muito complicado. Como é que você edifica a vida? Será que é só colocando a pessoa na cadeia e aí satisfazendo um desejo de vingança da família que é vítima? Então, a situação é muito complexa nisso tudo, né? Então, é difícil realmente a gente dar uma opinião sobre isso. No entanto, essa pergunta, o que vai edificar mais, é um normativo pra gente. JR, também acredito que nem mesmo que nós quiséssemos pedir perdão dos nossos pecados ao próximo, quem nós erramos, às vezes não é possível. Alguém me dá uma fechada no trânsito, eu perco a razão, coloco meus punhos pro lado da fora da janela e digo, seu beócio, não é? Alguma coisa um pouco mais enfática, às vezes, infelizmente, não é? Pequei contra o próximo, mas às vezes não vou ter a oportunidade de pedir a ele perdão do pecado. Então me parece que a regra geral é: pecando eu contra Deus, peço perdão contra Deus; pecando eu contra o próximo, até mesmo por causa da consciência, como falaram os colegas, tendo a oportunidade, conversar com ele. Contudo, muitas vezes parece que a situação, ela não, de abordagem a ele, conforme falou o pastor Benjamin, pode não ser uma situação de edificação, mas pode o relembrar daquela situação acabar sendo um relembrar. Exatamente. Que vai trazer uma rixa ou uma tensão. Mas parece que há casos como o de Zaqueu, que há necessidade de eu ir ao encontro próximo, e há casos como o do gadareno, que deve ter deixado a casa dele muito bagunçada, mas foi perdoado por Jesus. Jesus diz: volta para a tua casa, mas exatamente não temos a expressão bíblica de que talvez ele tenha pedido perdão a cada um. Pode ter acontecido, mas de repente já foi tão resolvido que relembrar a situação poderia ser não edificante, como parece. Esse assunto, ele vai se ampliando, porque se você imaginar que uma pessoa ofendeu a outra, mas a outra não sabe que você a ofendeu. Então é o seguinte, olha, se é pra arrumar a casa, vai lá. A pessoa fala: olha, o negócio é o seguinte, olha, tem 3 dias eu tava em tal lugar, falei mal de você, eu disse isso, e vim aqui te pedir perdão. Em alguns casos pode ser uma bênção. Olha, vai ser um culto de ação de graça, vai ser coisa linda. Em outros casos, a pessoa que foi ofendida vai levantar aquele assunto, não vai esquecer isso nunca mais. Uma pessoa fez o seu trabalho de conclusão na universidade, fez a sua monografia, escreveu o seu texto e colou feio. Plagiou. Pegou o material, pegou de ele plagiou não só um, plagiou vários. Isso, infelizmente, e até nos meios acadêmicos cristãos, isso de vez em quando surge. Não vão dar nem exemplos aqui. O que faz uma pessoa como essa? Ele sabe que fez, certo? Ele se formou sobre esta ação, porque ele precisava disso para concluir o seu curso. Ele hoje está ouvindo a gente. Olão, hein, seu plagiador. E aí, agora o que ele faz? Ele volta lá na instituição e diz: gente, eu vim aqui entregar meu trabalho, que isso aqui não é meu. E aí ele se dispõe a passar por todo. Olha como o negócio é complicado. É complexo. Porque quando a gente trata um assunto só, aqui fica no foco aqui, isso é um dado. Quando a gente abre isso aqui, vai dizer: Jesus toma conta. A pessoa fez isso, passou, confessou a Deus, é vida que segue. Ou em alguns casos, já vimos aqui, cada caso é um caso. Mas estou dando exemplos aqui. Volta nesse lugar e diz assim: olha, gente, olha, eu errei, eu preciso confessar a vocês que eu construí a minha casa sobre a areia.
e agora eu quero construir a minha casa sobre a rocha. Mas se esse cara que terminou a monografia da graduação fez depois um mestrado, ele fez o mestrado sobre essa base. Se ele fez o doutorado, ele fez o doutorado sobre a base do mestrado, sobre a base da monografia da graduação, que foi um plágio. Se ele conseguiu um emprego, ele conseguiu um emprego baseado nessa. Pelo amor de Deus. E aí, sustenta companheiro? a sua família baseado nessa. Aí ele volta tudo, entrega tudo e zera o jogo, ou diz assim, meu Deus, eu confesso que eu fiz errado. Acredito que cada caso vai ser um Pois caso. é. Por exemplo, recebemos alguém no seminário que Ah. estava com a consciência extremamente pesada por um crime cometido. Candidatando-se ao seminário, fez o primeiro ano e confessou e disse: eu gostaria de saber se alguém pode me acompanhar até a delegacia de polícia. 2 de nossos professores foram acompanhá-lo, foram até a delegacia, ele cumpriu 1 ano. Aí entrou a graça e misericórdia de Deus, em que a pena poderia ser um pouco mais ampla, mas por bom comportamento e outras atitudes. Esse ano foi reduzido, voltou, formou-se e hoje é uma bênção, mas naquele caso específico. Então acredito que situações como essa vão gerar a necessidade de análise caso a caso. Desde que cada pessoa seja convencida pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e esta reação torna-se uma reação voluntária, ainda que ele pague um preço altíssimo, começando do zero, é mais justo, é mais nobre, é mais honroso do que amanhã ele estar lá na frente, baseado em tudo isso que o reverendo colocou. Imagine um médico, um cirurgião Pelo plástico, amor de Deus, fazendo uma cirurgia deformando gente porque não teve uma base. Então seria mais justo, mais nobre, mais digno, numa regência do Espírito Santo, ele voluntariamente: eu estou equivocado, estou enganando a mim mesmo, tentando enganar a minha família, enganar a sociedade, enganar a Deus. Vou começar do zero para chegar a um objetivo. Isso chama-se arrependimento e isto é o princípio do reino. Mas isto tem que partir da pessoa. Da pessoa. Isso é uma gravidade muito grande. Agora, Imagine e se você- a pessoa não se tocar? Ou se a pessoa disser assim, olha, isso já passou, gente. Faz tempo, mas agora você sabe. Até antes você não tinha conhecimento sobre esse tema. Agora você tem. Cabe a você a obrigação de ir lá e dizer o seguinte: olha, meu irmão, se você não for, eu vou te denunciar. Olha que circunstância é essa, e pastores administram isso o tempo inteiro, irmãos. Isso aí é gabinete pastoral, que a pessoa chega lá, conta e você diz assim: olha, meu filho, fica só aqui entre nós. Ou você vai lá e pega o assunto e vai até o final para resolvê-lo. Olha que encrenca, pastor. Então, foi bom você tocar na questão do gabinete pastoral, que tem confidencialidade. É bom a gente não esquecer disso. Verdade. Né? Tem confidencialidade. O que foi falado ali, foi falado em confidência. A gente não pode quebrar isso, gostando ou não, ferindo seus padrões ou não. Isso é uma outra questão. Eu também quero dizer, esse debate acho que é super oportuno, como são os demais, de que há questões que não é só o fato, é como tratar o fato. Por exemplo, pensei mal de uma pessoa. É um erro, né? Aí a pessoa não sabe que eu pensei mal dela, né? Aí o que é melhor, né? Ou como fazer isso? Que eu posso, a pretexto de estar resolvendo um problema, criando outro, né? Então eu acho que a figura do conselheiro nunca sai de ordem. É importante. Se eu tenho dúvida, é melhor consultar alguém com mais experiência, que vai medir, que vai de repente até fazer um plano, né? Como é que a gente pode resolver sem criar outros problemas ou minimizar esses problemas. O princípio está mantido, né? Erro é erro, precisa ser corrigido de alguma maneira. Agora, como fazer? Eu acho que gastar algum tempo, procurar conselhos, além da nossa própria convicção, eu acho que é prudente. Olha, um ouvinte nosso aqui parece que está um pouco bravo, viu? Não sei onde ele mora não, mas ia recomendar que vocês não passassem lá. Não vamos olhar para ele agora como coitadinho só porque ele se converteu. E a família que ele destruiu, como é que fica? Se ele fosse ímpio, aí era para ele ser preso, né? Aí, porque ele se converteu, ele não vai pagar pelo crime? Pergunta o nosso ouvinte. Até onde eu entendi, vocês não disseram que ele não deve pagar pelo crime. Ele deve pagar
pelo crime, ou seja, ele deve se apresentar, deve se entregar, foi o que eu entendi. É isso mesmo ou eu tô entendendo errado? Isso é uma verdade. É verdade. É um princípio, né? Isso é um princípio de justiça. Esse princípio divino, Deus perdoa, mas não tira as consequências dos atos humanos. Eu colocaria da seguinte forma, a gente espera de uma conversão, né, os frutos que ela provoca, né, os frutos de santidade, desse processo, né, de santificação, como já foi dito aqui. E a gente olha para essa história esperando a santidade de um lado, que é o lado do criminoso, né? Então a santidade para essa pessoa que cometeu esse crime é entregar-se à polícia, cumprir com as suas obrigações diante da justiça, etc, etc. No entanto, há uma outra pergunta, porque há outros personagens na história. O que é o processo de santificação para a vítima? Para a vítima. Para essa família que foi desestruturada, que é difícil, não estou dizendo aqui, estou querendo simplificar a história, nem a complexidade disso. Mas o que é a santificação e o processo de santificação no coração dessa mãe e desses filhos? Não seria um caminho de misericórdia e perdão? Não estou dizendo que com isso o outro não deve cumprir com as suas obrigações, mas e do lado de cá? Qual é o processo de santificação dessa família? De reestruturação emocional, que se passa sim por um processo de perdão e misericórdia. É justamente a questão da proposição da justiça restauradora. Exatamente. Porque quando você tem uma justiça retributiva, olho por olho, você, além de tentar punir, mas punir com um peso às vezes que é demasiadamente humano, acaba não havendo um processo de restauração. Não significa que esse processo vai ser perfeito, como no caso da Comissão da Verdade na África do Sul. As famílias enlutadas perguntaram, mas e nós? Como ficaremos uma vez que foram tiradas de nós os entes queridos? Muitas vezes, dentro de uma escala de valores, há situações que são basicamente insolúveis, mas vamos tentar resolver das piores possibilidades, tentar escolher a melhor. E a melhor muitas vezes não é uma justiça olho por olho, dente por dente, mas tentar um caminho de restauração que às vezes vai passar por esse processo de perdão, misericórdia e graça da família. Participação dos nossos ouvintes, a opinião deles aqui também pelo Facebook da Rádio 93 FM, um ouvinte dizendo, um conhecido meu cometeu um crime, cometeu um roubo, ele foi preso, fugiu da cadeia, depois disso ele aceitou a Jesus, resolveu se entregar à polícia e ficou preso por 2 anos e retornou livre da lei do homem e perdoado por Deus, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro ouvinte diz, eu acho que a lei é para ser cumprida, por isso temos as leis de Deus e a lei dos homens. Deus perdoa os seus pecados, mas ele tem sim que se entregar à justiça dos homens para que ele pague por seu crime, aí sim ele será perdoado, isso em relação ao crime. Conheço uma pessoa, diz outro ouvinte, que era foragido da justiça dos homens, se converteu e resolveu se entregar. E ao se entregar, ele descobriu que não havia mais nada em seu nome. Devem sim se entregar e confiar no Senhor, conta aqui mais uma de nossas queridas ouvintes. Outra aqui dizendo, na minha opinião, não. Ele é nova criatura, eis que tudo se fez novo. Mas ele vai colher agora o que plantou no passado, pois Cristo já não se lembra mais do seu pecado, mas a sua consciência vai o condenar ou vai condená-lo. Então tem que se conversar com o pastor, tem que pedir perdão à família e colher o que ele mesmo plantou, mesmo estando agora na presença de Deus, ele vai pagar diante de Deus, pois as consequências vão longe, diz aqui o ouvinte. Pelo que eu entendi da opinião, é procurar a polícia sim, mas procurar a família também. Permita-me dizer uma coisa sobre esses comentários. Me parece que há um entendimento de que apenas ele cumprindo a sua pena diante da justiça, ele vai encontrar o perdão diante de Deus. Ou seja, primeiro vem a pena, depois o perdão. Eu penso que a visão mais bíblica seria justamente o contrário. Porque fui perdoado por Deus, então eu tenho uma atitude de pagar aquilo que devo diante da justiça. Eu já estou perdoado por Deus, né? Essa pessoa que cometeu esse crime, se entregou a Jesus, se reconhece um pecador e se arrependeu e pediu perdão a Deus, ele está perdoado diante de Deus, mesmo antes de passar por qualquer delegacia, ele já está perdoado diante de Deus. No entanto, por que ele
alcançou essa graça diante de Deus, ele quer levar uma vida diante dos homens honrosa. Por isso ele pode se entregar, né? Então o perdão não é fruto do pagar o preço, mas é fruto da graça de Deus, que age antes mesmo de qualquer ato de justiça, né? Isso é chamado conversão, e baseado no que o companheiro está dizendo, ele está apresentando fruto de arrependimento, porque a obra salvífica está, através de uma ação divina, o conscientizando que ele precisa acertar toda a história da sua vida para ele exercer o papel de cidadão com dignidade. Isso é uma ação restauradora e o grande segredo disso é a conversão. E precisa, baseado no comentário da ouvinte, deixar claro: Deus perdoa, a pessoa alcança a graça, como está sendo bem colocado aqui, e no ato ela produz o fruto de arrependimento. E ali ela vai receber as sanções. Dentro do decálogo, quando Deus estabeleceu o decálogo, e a base jurídica é toda no decálogo, ali rege a história da vida, da cidadania, de tudo e do âmbito espiritual. E Deus sempre avisa: não faça, não faça, não faça, não faça. Então, independente da fé, cometeu algum delito, esta pessoa, ela se torna réu dos seus próprios atos. Agora, esta ação de levar é o fruto do arrependimento. Isso é o poder do Evangelho. E é o exercício da cidadania. E baseado nisso, foi citado Davi aqui. Davi, quando desejou construir a grande casa, o templo para Deus, Deus disse: você não vai construir, porque as tuas mãos têm mancha de sangue. Você está manchado de sangue. E Deus perdoou Davi, mas as consequências não foram tiradas. Jesus, num aspecto mais amplo de cidadania, quando chegou lá que tinha que pagar os impostos, ele não quebrou o princípio de cidadania, mandou pescar e pagar os impostos. Jesus não foi preso injustamente? Ele não passou em vários julgamentos? Os soldados não vieram prender: quem vocês buscais? A Jesus de Nazaré. Não sou eu. Jesus poderia: não, eu sou inocente. Ele poderia fazer sua defesa, mas foi para o julgamento. Por quê? Exercendo a cidadania. Então nós não podemos confundir a espiritualidade como cidadão. Mesmo cristão, o Espírito Santo trabalhou, tem um caráter de Cristo, o Espírito Santo vai nos levar a nós termos uma atitude mais digna diante da sociedade. Uma de nossas ouvintes aqui no WhatsApp diz: há mais ou menos 12 anos eu tive um irmão assassinado e eu era serva do senhor naquela época. Eu estou dizendo era porque agora eu estou desviada. Ouvinte, volta logo, minha filha. E naquela época, diz ela, conheci o rapaz que supostamente teria matado meu irmão. Ele se converteu na mesma igreja em que eu congregava. Olha bem. E ela diz o seguinte: então nós ficamos amigos e nunca tocamos no assunto. Eu fui crucificada dentro da minha casa por causa disso, porque ela convivia, e até, pelo que ela conta aqui, uma relação de amizade. Hoje eu não tenho mais notícia dele e ainda não soube ao certo se foi ele mesmo quem matou o meu irmão. Por isso ela usa a palavra supostamente aqui, né? Porque quando se trabalha esse assunto do convívio com aquela pessoa que nos fez muito mal, é só a graça de Deus sobre a nossa vida. As cenas que nós já vimos e todos vocês já viram, tem alguns programas de televisão que se especializaram nisso, aqueles quadros em que mostra a mãe que vai encontrar o assassino do filho, enfim, e o esposo do assassino da esposa, e aqueles encontros são encontros marcados por muita emoção, muita dificuldade, né? E algumas pessoas, inclusive, no calor do momento ainda, antes que a poeira abaixe, a pessoa disse: eu perdoei, eu perdoo fulano. Mas ele tem que cumprir a pena dele. A pessoa diz: eu quero justiça. Justiça é diferente de vingança. Justiça é uma coisa, vingança é outra coisa. Mas quando a pessoa assume essa palavra, eu perdoo, ela tem uma disposição totalmente diferente, porque se você não perdoar, você vai ficar preso a isso. Mas ao mesmo tempo, fica imaginando o seguinte, né? A gente tem que calçar as sandálias da pessoa, né?
uma pessoa foi lá, fez muito mal a alguém, muito mal, qualquer área, fez muito mal a alguém. E essa pessoa cresce, vamos supor que seja no nosso meio, cresce na nossa estrutura hierárquica ou institucional, organizacional da igreja, a pessoa cresce. E você olha para aquela pessoa e diz: miserável, fez A, B, C, D, não restituiu nada e continua ali, e como se Deus estivesse usando a pessoa. Então a pessoa tem duas possibilidades: ela fica brava com Deus, que acha que quem fez aquilo foi Deus, ou ela pode ficar brava com a igreja e por conta disso ter todas as dificuldades relacionadas à igreja, porque acredita que quem fez aquilo foi a igreja. Vejam como é difícil lidar com um assunto como esse, quando você vai entrando um pouco mais e se imagina dentro de uma realidade. Aí, neste ponto, para poder ilustrar, um ouvinte diz: e Moisés? Né? Moisés está na moda, irmãos. Moisés está na moda. Moisés está bombando. Hashtag Moisés. Né? Moisés cometeu o assassinato do egípcio, certo? Fugiu e voltou como libertador. Então você imagina que ele volta no topo, companheiros. Então, tá imaginando? Imaginou a igreja primeiro, agora vamos lá para Moisés, e agora vocês podem dissecar esse assunto. JR, duas considerações em relação ao ouvinte. Primeiro, parabenizá-la por sua postura cristã, extremamente nobre e difícil de ser tomada, não é? Conviver com o algoz do seu suposto algoz de seu irmão. Mas ali há o cumprimento de Mateus 5:20. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que a análise dos problemas tem que partir da mentalidade, da cosmovisão de Cristo. Como Cristo veria a situação? Ela age de uma forma nobre, e quando há uma visão da justiça acerca e a partir de Cristo, todo o processo resultará diferente. Esse é um ponto. A segunda consideração que eu queria fazer é: encontros desagradáveis não precisam ser mantidos. Por que falo isso? E com todo cuidado, com todas as aspas. No seguinte sentido: a pessoa perdoa a outra, faz as pazes com a outra. Contudo, às vezes, como que numa mentalidade penitencial, ela entende que aquele relacionamento desagradável precisa ser mantido. E isso, biblicamente, não tem um aparato. Eu posso e devo perdoar a pessoa, contudo, se a convivência, dadas as circunstâncias, não estão também me fazendo bem, não é mistério que eu continue envolvido em um relacionamento ou um encontro que pode me trazer desagradabilidade. Não significa o não perdão. O não perdão é quando eu lembro da situação e evoco, e aquilo me traz um sentimento. A pessoa lembra da situação, tirou o sentimento, houve o perdão. Mas, contudo, o encontro que houve uma marca desagradável, ele não necessariamente precisa ser mantido ad infinito, como que em uma penitência subconsciente da pessoa. Falo isso com cuidado, mas trazendo esse adendo. Eu queria lembrar aqui duas histórias para ilustrar isso aí. A história de Moisés é bem significativa com relação a isso, mas eu quero trazer também uma outra história bíblica, que é a história do profeta Jonas. Né? Jonas, ele foi chamado por Deus para pregar a Nínive. E Nínive, os ninivitas eram o grande algoz, né, do povo de Jonas, do povo de Deus. Né? Já tinha sido atacada por Nínive e etc. Né? E Nínive, os ninivitas eram conhecidos como um povo muito violento. E alguns pensam que Jonas não queria ir para Nínive porque ele estava com medo dos ninivitas. No entanto, lá no último capítulo de Jonas, a gente vai ver que o real motivo dele não querer ir pregar para os ninivitas é porque ele não queria conviver com os ninivitas, né? Ele disse para Deus assim: Deus, eu sabia que o Senhor era misericordioso e que o menor sinal de arrependimento dos ninivitas, o Senhor tem um coração mole, né? E o Senhor perdoa mesmo, né? E a gente está falando do perdão. Então, Jonas reconhece que o seu Deus é capaz de perdoar até os ninivitas, mas ele não era capaz de perdoar os seus grandes algozes, né, que eram os ninivitas. Ele não queria ter junto. E a outra história que eu queria lembrar é, ao contrário de Jonas, que é uma história negativa, de um exemplo negativo, é a história do missionário Jim Elliot, né, que era um missionário que foi pregar entre uma tribo indígena não alcançada, que não tinha nenhum contato com a cultura
do homem ocidental, e ele desceu e foi assassinado pelos índios, e a sua família continuou o processo de evangelização ali, conseguiu entrar na tribo, evangelizou e foi um sucesso ali. Foi fundada ali uma igreja, uma casa foi construída, e no primeiro culto a sua esposa então foi celebrar aquele momento, e um dos índios que foi ali consagrado pastor daquela comunidade indígena chegou para a esposa de Jim Elliot e disse assim: olha, a flecha que matou seu marido foi eu que atirei, e eu estou aqui pedindo perdão a você porque eu matei o seu marido. E ela disse assim: não, você não matou o meu marido já tinha morrido na beirada da cama, ajoelhado, quando ele disse: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E tem uma frase muito interessante do Jim Elliot, que ele diz que não é tolo aquele que perde o que não pode ganhar para ganhar o que não pode perder. Então eu penso que o evangelho é essa força que vem de Deus, que nos capacita, né, a perdoar e a pedir o perdão, né? Então o evangelho ele consola aqueles que estão abatidos, mas também abate aqueles que estão muito consolados, né? Eu penso que esse é o evangelho do nosso Deus. Uma coisa... Ou não, pastor? Uma coisa que eu quero também levantar é o outro lado da pirâmide que nós estamos erguendo, né? Por exemplo, no leste europeu, muita gente foi penalizada sem culpa, né? Quantos pastores... Porque, segundo a legislação, segundo o modo de pensar, né, ser cristão é ser criminoso, é isso e aquilo, e as pessoas sofreram, né, aceitaram a sofrer, né, e perdoaram aqueles que lhes ofendiam. Então a questão da reparação essa pessoa se permitiu, né, permitiu que a sua morte fosse uma sementeira, fosse uma semeadora, né? Terminado como o caso da África do Sul, que estive lá e acompanhei um pouquinho, logo depois, né? De Mandela dizer assim: não, nós não vamos fazer revanchismo, nós não vamos querer sangue de quem nos tirou sangue, morte de quem nos criou. Eu acho que essa dignidade, ele era um cristão também, essa dignidade que faz o mundo ficar melhor. A gente que tem direito de exigir a morte, a gente diz: não, eu perdoo. Se Deus perdoou, eu quero perdoar. Um ouvinte nosso aqui no nosso WhatsApp dizendo: JR, eu não sou de nenhuma igreja, mas escuto sempre a Rádio 93 e me identifico muito com o evangelho, com o cristianismo. Nessa questão do debate, eu acho que quem errou deve procurar a justiça, a família e os atingidos pelo seu erro. Muita gente não quer nem ouvir falar do evangelho porque diz que a pessoa comete erros muitas vezes hediondos, como estupro, entre outros, se converte e fica tudo certo e perdoado. Deus perdoa, mas a pessoa precisa arcar com as consequências do seu erro, até por uma questão de caráter. Diz aqui a nossa ouvinte que concorda com o que foi aqui estabelecido. Os crimes devem ser cumpridos, ou a pena aos crimes, o que foi feito deve ser assumido de maneira clara, sincera. Evidentemente que cada situação tem o seu próprio trâmite. Você não pode querer exigir que uma pessoa fala hoje, vai lá agora e fala. A pessoa tem que se preparar. Às vezes a pessoa tem que se organizar. Você imagina que isso não é uma coisa simples de ser feita, mas aquele que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus há de chegar a bom termo, ou chegar no bom tempo e conseguir equilibrar uma situação tão complicada e difícil. Eu quero agradecer o ouvinte por ter encaminhado a sua história e pela graça de Deus, nós tivemos o privilégio de debater este tema no programa de hoje. Encorajar a você, ouvinte amado, a continuar encaminhando aqui também o seu tema, o seu assunto, porque todos os dias nós estamos debatendo temas que têm a ver com os nossos maravilhosos e amados ouvintes. Vamos ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. Você acha então que um assassino que se converteu deve confessar um crime passado e se entregar à justiça? 87% dos ouvintes por telefone acreditam que sim, 85% deles no nosso site também acreditam. Quero agradecer o carinho dos ouvintes e a participação com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Um outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: minha gente, eu não sei se é impressão minha, mas eu tenho visto crentes
com cada vez menos conhecimento bíblico. É impressionante o despreparo que fica claro em conversas e até mesmo em orações erradas. Seria isso um reflexo da vida moderna que facilmente possibilita um conhecimento superficial? A falta de fé é uma consequência natural da falta de estudo da Bíblia, ou estamos nos tornando uma geração com fé baseada em uma mentira? Qual a melhor forma de estudar a Bíblia? Existe algum tipo de preparação? Por onde começar? Como criar um hábito de leitura bíblica de forma que isso se torne um prazer? Pergunta um dos nossos queridos e amados ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Cláudio Gama, obrigado, um forte abraço. Obrigado, reverendo JR, aos debatedores, e concluo dizendo: é árduo, é difícil, fere as emoções, os sentimentos, mas você que for vítima e deparar com uma pessoa já na sua comunidade cristã, não manche suas mãos de sangue, não pague com a mesma moeda. O segredo é a conversão, e todo convertido reflete o caráter de Cristo, o amor de Jesus Cristo, como disse o grande amigo missionário que morreu dizendo à sua esposa: já morri crucificado com Cristo. E o evangelho proporciona isso, o encontro de gregos, judeus, bárbaros, e quando abraçam a fé, não tem ex-assassino, ex-criminosos, existem novas criaturas no reino de Deus por meio do milagre da salvação. Obrigado a todos, obrigado JR mais uma vez. Obrigado, querido, obrigado, pastor José Magalhães Furtado. Alegria poder estar aqui e essa tribuna servir para lembrar as pessoas que é bom ler a Bíblia. Não existe uma linha só de interpretação da Bíblia, né? Mas o Espírito Santo há de nos convencer e nos encaminhar para o caminho mais reto. Muito obrigado, pastor Henrique Araújo, um abraço, querido. Obrigado, um abraço também a você e aos nossos queridos debatedores ouvintes. Um abraço e beijo precioso para minha esposa Sara, minha filha Ana Sofia, e para os alunos do Seminário Teológico Betel da Igreja Batista Vida. Lembrando, Mateus 5:6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Pastor Benjamin, obrigado, querido, forte abraço. Muito obrigado, um grande abraço para você, para todos os nossos debatedores. Eu quero parabenizar também a Visão Mundial, que está completando esse ano 40 anos de Brasil, e são 40 anos cuidando das crianças em situação de vulnerabilidade do nosso país. Eu quero parabenizar a Visão Mundial por isso. Quero mandar um abraço também aos amigos, colegas de turma lá do Seminário Presbiteriano, especialmente ao Mauro Jefferson. Um grande abraço. Maravilha, quero agradecer o carinho aqui, a participação dos nossos ouvintes ligando, opinando também. Quero anunciar para você, ouvinte amado, que gosta de arte, de uma pessoa que aprecia boa arte, etc. O artista Hugo Wilson estará apresentando as suas obras. Ele começou a pintar muito novinho, ainda com 12 anos de idade, e ele está abrindo uma exposição com mais de 20 quadros, retratando cenas bíblicas e também ligadas à fé. O que impressiona são os diferentes tons e formas, utilizando como tinta o café, bebida típica e popular em nosso Brasil. As cores eventuais complementam a obra com muita criatividade e originalidade. Este é um evento filantrópico, beneficente, e a exposição está acontecendo com apoio da ACM, Associação Cristã de Moços, ali onde é a Casa do Jovem, onde você já tem participado. Tem um endereço que é ali na Rua da Lapa, né? Bem no centro do Rio. E o horário para que você participe ali, a ACM fica na Rua da Lapa, número 86. Acontecerá a exposição no dia 19 de setembro, próximo sábado, agora de 9 às 20, e também no domingo, dia 20, de 10 ao meio-dia, com entrada franca, a exposição do pintor Hugo Wilson, Café com Fé e Arte, uma iniciativa aqui do Instituto Reverendo Guilhermino Cunha, com apoio da ACM, e você pode conhecer e participar um pouco dessa grande exposição aí desse rapaz, um bem jovem, 22 anos, com uma ideia muito interessante e muito especial. Nós vamos orar juntos agora, vamos apresentar o nosso coração diante de Deus, vamos pedir ao pastor José Magalhães para orar conosco. Hoje, além do tema do programa, que é muito importante para a nossa oração,
Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar também pela igreja e de maneira especial nessa campanha #Eu amo o Brasil e #Eu oro pelo Brasil. Nós vamos orar para que todos tenham alimentos à mesa. Infelizmente, a nossa distribuição é terrível. Muita gente tem muito pouco e quase nada para sua alimentação. Você imagina o que isso complica para a formação das crianças, a saúde delas. O que a gente faz? Primeiro, a igreja está se movimentando, graças a Deus, e precisa fazer mais e sempre. Precisamos também orar a fim de que Deus mova em nós um espírito de compaixão e misericórdia. Vamos orar juntos. Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso socorro, a nossa fortaleza bem presente. Diante de um país de dimensões continentais, de realidades as mais diversas, nós queremos apresentar o Brasil, o seu sistema de justiça, as suas convenções. Nós queremos orar e chorar por aqueles injustiçados, por aqueles que tiveram perdas conhecidas e desconhecidas. Nós queremos te pedir que Tu consoles, ó Espírito Santo, porque só Tu podes fazer isso. Nós queremos te pedir que o Espírito do Senhor possa trazer essa nação à justiça, a ser uma referência para esse mundo. Senhor, nós te pedimos por outras necessidades, a questão do emprego, a questão do desemprego, a questão do país, a questão das desigualdades, a questão da fome, que ainda é tão forte ainda nesse país. Tenha misericórdia, usa homens e mulheres de boa vontade, usa a igreja, ser referência, a ser luz, a ser sal da terra. É o que nós te pedimos, confiados e agradecidos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.